Olá, irmãos. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, que têm acompanhado nossos estudos. Quero mandar aqui um beijo aos meus irmãos aí de São Paulo, beijo no coração de todos vocês, meus irmãos lá do Chile, aqueles que têm acompanhado também os nossos estudos, Tenho convidado a estarem nos acompanhando. Começaremos hoje, terça-feira, mais um estudo, e esse estudo tem por título Se Revestindo da Armadura do Mais Valente. Amém? Nós vamos estudar, amados, uma passagem muito interessante, pelo qual até já escrevi um livro, preciso editá-lo, é algo que me tem faltado recursos no momento, mas eu peço a Deus que no momento certo eu tenha recursos para tal, Eu tenho esse livro já escrito, preciso levar adiante e confeccioná-lo em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, o título desse estudo é Se Revestindo da Armadura do Mais Valente. E você vai entender o porquê, tá? O mais valente, infelizmente, muitos cristãos, muitos irmãos em Cristo acham que é o diabo, e não é o diabo, Você vai saber quem é o mais valente e por que a Bíblia diz que nós somos o mais valente. O mais valente somos o nosso cristão, que temos o Espírito de Deus habitando em nós. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se o Espírito de Deus está em mim, está em você, nós somos o mais valente, ao qual se refere no texto de Lucas, capítulo 11. Amém? Vamos orar para darmos início ao estudo dessa noite de terça-feira, dia 4. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, juntamente com todos meus irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, nos assistido por meio das lives, Pai, que tem sido feita. E eu quero, Senhor, desde já, pedir a Tua bênção, Pai, sobre este lar, sobre esta família, sobre este homem, sobre esta mulher, que tem, Senhor, tirado um tempo da sua vida para edificar a sua vida no conhecimento, na revelação da Tua palavra, que é Espírito e vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço que o Espírito do Trino Deus venha iluminar os olhos do nosso coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos, ó Deus, a Tua palavra e termos sempre nossos lábios o que responder àqueles que muitas vezes questionam a razão da nossa fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peço que em volta de cada lar agora, Pai, que está ligado nesta live, nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, seja levantado agora muros e fogos espirituais, Pai. Pelo lado de cima, de trás, pela frente, por baixo. Ó Deus, que o sangue do Cordeiro esteja sobre os umbrais das portas, janelas, telhados, paredes, que, meu Deus, dê ordem aos seus anjos a respeito de cada família, de cada lar, de cada membro do corpo de Cristo que está ligado agora nesta live, Pai. Em nome de Jesus, desde já, nós tributamos a Ti toda a glória devida ao Teu nome. Em nome de Jesus é que eu oro, Pai, e Te agradeço. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o texto, eu peço que você pegue a sua Bíblia, já deixe aberta aí no livro de Lucas, no capítulo de número 11. Amém? Quero dar alguns recados antes de nós lermos o texto que vamos estar estudando por algumas semanas. Será algo profundo, tremendo, poderoso, uma revelação que te dará, amado, conhecimento e discernimento. Amém? Quinta-feira temos culto. Não perda os nossos cultos, tem sido um culto abençoado. O pastor Luiz Henrique estará trazendo a palavra. E de certo que Deus há de usar a vida do pastor Luiz Henrique, para ministrar aos nossos corações uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra que nos trará direcionamento, revelação, uma palavra de Deus aos nossos corações. Amém?
Então, quinta-feira nós temos o nosso culto às 19h30. Na sexta-feira temos também o estudo. Os nossos estudos são de terça às 20 horas e sextas às 20 horas. Então, sexta-feira, 20 horas, daremos continuidade, né, da onde paramos aqui hoje. Tá ok? Então, se você puder, tiver disponibilidade, nos acompanhe. Você vai estar sendo edificado, recebendo luz, ou seja, recebendo conhecimento. Luz é conhecimento em hebraico, né? E ignorância é trevas em hebraico, né? A fim de que toda a área de trevas em nossa alma, em nossa vida, seja iluminada pelo conhecimento de Cristo. Amém? Domingo de manhã, queridos, os meus irmãos aqui da cidade de Pederneiras, onde nós estamos morando já há 9 anos, quero te pedir, participe, vá à escola dominical ali na Cidade Nova, na igreja. Às 9 horas da manhã damos início à nossa escola dominical, que vai até às 10 horas, são apenas 1 hora, né, de aula. Então, se você que me ouve é aqui da Igreja Apostólica Cristo é a Resposta, Igreja IACR, se você se esforçar, você vai encontrar um tempinho, né, para que você possa ser edificado, ensinado, instruído na palavra do Senhor. Amém, queridos? Oh, aleluia. Um abraço, então, a todos vocês. Quero também, amados, pedir encarecidamente aos irmãos aqui da cidade de Pederneiras que congregam, né, conosco. Queridos, se você quiser, desejar, se for do desejo do teu coração, nos ajude, ofertando, dizimando, a fim de que a gente possa, né, estar cumprindo os nossos compromissos de água, de luz e aluguel do salão onde nós nos reunimos para prestarmos nosso culto a Deus, IPTU, tudo isso sai da generosidade, da bondade, da disposição de cada um, de que com alegria tem ofertado e dizimado na casa de Deus. Amém, amados? Então eu te convido, se você desejar fazer também uma oferta de gratidão, uma oferta alçada, você que me ouve, me assiste, investir, semear nesse ministério, entre em contato conosco, né? Entre na página da igreja, ou no meu Facebook, ou no meu Zap, enviando uma mensagem, a gente passa o número da conta da igreja e você nos ajuda com uma oferta. Né? Hoje, aqui na cidade de Pederneiras, como em todo o Brasil e em todo o mundo, né, irmãos? Nós temos passado tempos difíceis, mas até aqui o Senhor nos tem ajudado, o Senhor nos tem socorrido, o Senhor tem abrido portas e Deus tem sido bom, né, com o seu povo. Então, se você pode, se você quer, se você está disposto a fazer isso com alegria, entre em contato conosco. Amém? Um beijo no seu coração. Glórias a Deus. Queridos, nós vamos dar início hoje, como eu falei, ao estudo, né? Se vestindo da armadura do mais valente. E o texto em estudo é Lucas 11. Vamos ler aqui do versículo 21 ao versículo 26. Tá ok? Diz assim, ó. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando um homem mais forte o ataca e o vence, leva todas as suas armas em que o outro confiava e reparte tudo que tomou dele. Quem não é ao meu favor é contra mim. Quem comigo não me ajuda a juntar, está espalhando. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando aonde descansar, mas não encontrando. Então diz, vou voltar para minha casa, da onde eu saí. Aí volta, encontra varrida, arrumada, depois sai e vai buscar outros 7 espíritos, né? Piores ainda.
e todos ficam morando ali, e assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Amém? É esse o texto, esses 6 versículos que estaremos estudando durante algumas semanas, talvez dê até alguns meses, 1 ou 2 meses. Tá ok, queridos? Então vamos fazer uma oração para discorrermos um pouco acerca desse texto. Pai, eu quero nessa noite pedir a cobertura do sangue de Jesus Cristo sobre minha vida, sobre minha casa, meus filhos, minha esposa, meus netos, toda a minha família. Sobre também, meu Deus, sobre meus irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre toda a sua família. Que, meu Deus, guarde, proteja. Que o amado Consolador, o Espírito Santo, abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria dos altos céus. O Espírito do Trino Deus ilumine os olhos do nosso coração. Pai, desde já nós tributamos a Ti toda a glória devida ao Teu nome. Te adoramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vemos Jesus falar, queridos, que o inimigo, ele põe, uma armadura sobre as pessoas que estão vivendo de acordo, com a sua vontade. Ele diz, o inimigo, mantém essas pessoas, no versículo 21 ou 26, Satanás, que é o valente, não o mais valente somos nós, debaixo do poder, a unção e a autoridade do Espírito Santo de Deus, que é Deus. Nós somos o mais valente, o valente é o diabo. Então Jesus diz que o valente, ele põe uma armadura sobre a vida daqueles que se submetem, à sua vontade, que se expõe à vontade desse valente, Porquanto, amados, nós temos que entender uma coisa. Isso para todos os cristãos, principalmente para quem prega o evangelho, Quem governa este mundo, por enquanto, é Lúcifer. Ele e as suas hostes é quem governa, este mundo. O Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, o Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 14, versículo 30, Jesus disse, eu não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo. Ele não tem poder sobre mim. Olha que coisa interessante, amados. Ele não tem poder sobre mim, mas ele manda, ele governa este mundo. Jesus diz isso. Agora, olha também lá no Evangelho, na carta apocalíptica de João, escrita por João, impelido pelo Espírito Santo, a revelação que ele recebe de Jesus Cristo. Ele diz assim no capítulo 11, versículo 15. Então o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam, o poder para governar o mundo pertence agora. Pertence agora. O poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todos sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Isso ainda não aconteceu, teoricamente, no mundo em que vivemos. Agora, Jesus já venceu o inimigo na cruz. Satanás é um inimigo vencido. E já sentenciado. O que está faltando é esse juízo ser cumprido. Irá se cumprir. Quando lemos o Apocalipse, a partir do capítulo 18, nós vemos isso. Tá ok? Então, quando Jesus diz que Satanás não tem nenhum direito sobre sua vida, amados irmãos que nos ouvem, que nos acompanham, que nos assistem, você simpatizante da palavra de Deus, é porque Satanás não tinha nada do seu reino sobre a vida de Jesus. Jesus não permitia que em nada do reino das trevas
influenciasse a vida dele em nenhuma área da sua vida. Eu quero te dizer essa noite que conforme o mundo, amado, vai nos influenciando, esta armadura pelo qual a Bíblia fala no capítulo 11 de Lucas, ao qual o valente tanto confia, né? Olha que Satanás confia nessa armadura, que é o sistema, né, mundial, que ele governa a humanidade, aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que não têm a marca do sangue, aqueles que não são de Jesus. Satanás confia nessa armadura, que é um sistema lógico pelo qual o mundo vive. Quando nós lemos João 15, você vê Jesus falar abertamente sobre isso. Né? Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, mas como vocês não são do mundo, porque eu os tomei para mim, o mundo vos odeia. Então eu acho muito estranho, sabe, amados, muitos cristãos que vivem hoje, viverem de uma maneira como se a glória de Deus, o Espírito de Deus, a marca do sangue de Jesus Cristo, né, sobre sua vida, não influenciasse aqueles que estão em sua volta. Pelo contrário, eles que são influenciados pelo mundo, na moda, na mídia, em tudo. Em tudo. Somos nós que devemos influenciá-los, não eles influenciar a nós. Tá? Pedro fala na sua primeira carta à igreja de Jerusalém, no capítulo 1, no versículo 18, em 1 Pedro, né? Pedro diz assim que, sabendo que não foi por coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos comprados, né? E resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebemos dos nossos pais. Olha, nós, amados, antes de aceitar Cristo como Senhor, aceitar o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, nós vivíamos um estilo de vida vão e vazio. Você que me ouve, eu não nasci num lar cristão. Eu vim de uma família toda, por parte de pai e por parte de mãe. Né? Nós éramos católicos, apostólicos, macumbeiro, romano. Por quê, pastor? Porque nós criamos, amados, em adivinhação, leitura de mão, em carta, em tarô, em bola de cristal, em horóscopo. Nós criamos em tudo isso e também criamos em Deus. Então, por isso que eu falo muitas vezes brincando, eu era, né, católico, apostólico, macumbeiro, romano. Todos que, infelizmente, ainda, né, não se desmistificaram, não deixaram os laços com tudo aquilo que foi nos transmitido pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pelas nossas gerações, infelizmente ainda é isso. E eu, além disso, toda a família por parte de mãe era do espiritismo, da Umbanda. Por parte de pai, vinha da magia negra africana. Meus avós, por parte de pai, minhas tias, era tudo, sabe, envolvida com magia negra, com essas coisas aradas de catimbó, de feitiçaria. Então eu quero dizer para você, que me ouve nesta noite, Satanás confia, o valente confia nessa armadura que ele põe, né, sobre as pessoas. Sobre as pessoas. Não adianta, queridos, enquanto a pessoa essa armadura não for tirada da pessoa, ela pode estar dentro de uma instituição chamada igreja, né? Por que você está falando assim, pastor, instituição chamada igreja? Porque a igreja não é 4 paredes. Igreja não é composta, amados, sabe, de telhado, paredes, tijolo, cimento, ferro, cadeira, sabe? Bateria, teclado, baixo, violão. Não, tem igreja. Igreja somos nós. Nós somos o templo vivo, a casa, né? A casa de Deus. O templo vivo de Deus. Amém? Então, por isso o próprio Jesus diz que o valente tanto confia nessa armadura. E por que tanto confia? Porque é um sistema lógico pelo qual ele governa, domina o mundo. O mundo, amados, que se refere é esse mundo pelo qual nós vivemos. Tá? Esse planeta aqui. Debaixo de um sistema lógico pelo qual ele governa, você vai ver já como ele implanta, como ele governa.
sobre as vidas dessas pessoas. Satanás implanta seu reino, amados, através da ciência, da moda, da arte, da música, da cultura, da mídia, da televisão, da telecomunicações, etc. Paulo, né? O apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta, 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, ele diz, no versículo 4, capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios, que o Deus deste século, ou Deus dessa era, em outras traduções, cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou. Ele não está falando dos olhos físicos, ele não está falando dos olhos naturais, ele está falando dos olhos do coração. Do coração. A revelação, o discernimento que é dado acerca das coisas espirituais, do mundo espirituais, só podemos ver, entender e compreender com os olhos do coração. Quando um profeta, ele é usado por Deus, muitas vezes, talvez você que esteja me ouvindo já foi, né, alvo de uma profecia de Deus, né? Então você vê o profeta falar, olhando para você, Deus está me mostrando aqui, e você diz, mas ele não está vendo nada, ele está vendo eu e esse monte de gente que está dentro dessa igreja. Mas ele não está vendo, amado, com os olhos da carne, com os olhos físicos, ele está vendo com os olhos do coração. Os olhos da revelação, os olhos do discernimento. Viu? Então o apóstolo Paulo diz que Satanás cegou os olhos do coração. Está escrito lá no livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 17. Para que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, né, ilumine os olhos do vosso coração. Do vosso coração. Então, amados, essa armadura ao qual aqui, em Lucas 11, né, o valente confia, ela torna a pessoa, né, que está sobre a cobertura dela cega, muda, surda, como declarou o salmista Davi no Salmo 115. Olha que coisa, preste atenção, liga comigo, amado. Abre os olhos do teu coração nessa noite, peça para que o Espírito Santo abra os olhos do teu coração, te dê entendimento. Eu vou dizer uma coisa interessante aqui, é o que o Espírito Santo me leva a falar aqui. Primeira coisa que você e eu temos que entender é que a nossa religião, né, a nossa crença, ela não é uma religião, nós não cremos em muitas coisas, nós só cremos numa única coisa, em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a nossa crença, tá? Ela, me fugiu agora o nome certo. Nós somos, né? Deixa a palavra voltar à minha mente, eu sinto ela aqui, tá ok? Então, ou seja, nós não temos vários deuses, nós não temos várias coisas pelo qual nos apega. Se falhar essa, eu tenho aquela. Não. Nós só temos uma só e ela nunca falha. E o seu nome é Jesus Cristo. Nós somos monoteístas. Monoteístas, nós não somos politeístas. Né? Politeísta tem várias coisas. Ele crê em Jesus, mas ele também crê no orixá, ele também crê no caboclo, ele também crê em Buda, ele também crê em Maomé, ele também crê em Hare Krishna, ele também crê na Cabala, ele também crê no budismo, ele também crê em Mene, ele também crê em Kardec. Você está aqui, você está me entendendo? Nós, católicos, evangélicos, né, cremos num só Deus, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Nós somos monoteístas. Nós não temos adornos para nossa crença.
Nós não temos amuletos para nossa crença, nós não temos moletas para nossas crenças, para nossa crença. Nós somos monoteístas, nós cremos numa única coisa. Quem? Jesus Cristo. Você está me ouvindo? Então, o salmista Davi, no Salmo 115, ele diz que as pessoas que são colocadas debaixo, né, dessa armadura, é isso que Davi está falando. Quando ele diz, né? Vou ler junto com você aqui, se você tiver com a sua Bíblia, prega aí, abra no livro de Salmo 115. Vamos ler do versículo 2 ao 8, que diz assim, ó. Por que perguntam as nações, aonde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, é a resposta de Davi. O nosso Deus está nos céus, pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos das nações são de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar. E não imitem som algum com as suas gargantas. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Olha aí, as pessoas que se põem debaixo dessa armadura tornam-se semelhante a eles quem? As imagens feitas de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de barro, de pau. Não consegue ver, não consegue sentir, não consegue discernir, não consegue entender. Não consegue apalpar, não consegue cheirar, não consegue ver, não consegue ouvir, não consegue andar. Está paralisado. Está paralisado. Então, ou seja, o propósito do inimigo é colocar essa... Porque ele não trabalha, amados, preste bem atenção. Satanás é um ser muito inteligente. Ele faz com que a imagem e semelhança de Deus se rebele contra o seu Criador para que aquilo que foi dito pela própria palavra seja, amados, uma vara para nos ferir. Vala contra mim e contra você, quando nós vamos contra a palavra. Tá? Infelizmente, é essa a realidade. Torna-se mudo, torna-se cego, torna-se surdo, torna-se, né, igual a eles. Então, por isso, Jesus diz que o inimigo tanto confia nessa armadura. E nós temos que ter esse entendimento. Essa armadura, amados, é colocada através da religião, que é um sistema, como eu disse, lógico, né, pelo qual Satanás governa e comanda o mundo. Isso é um sistema de governo muito bem organizado. Quando eu dei o estudo, né, Guerra de Deuses, eu expliquei sobre isso, né? Antes de existir uma cultura, existia um povo. Antes de existir uma cultura e um povo, existia um Deus, pelo qual este povo, desta cultura, tornou, né, esse que se apresentou a eles, Deus deles. Que aí são os espíritos territoriais de muitas cidades e de muitas nações. Nós precisamos ter conhecimento, irmão. Jesus falou lá no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aí há uma vírgula e ele diz assim, por que rejeitaste o meu conhecimento? Eu te rejeitarei para que não seja nem tu e nem teus filhos meus sacerdotes. Olha que coisa. Então, ou seja, essa armadura é colocada através desse sistema, né, de religião, pelo qual Satanás... A religião, na verdade, é uma folha de figueira, né, que Satanás tentou iludir Adão e Eva, né? Se cubram com essas folhas que vocês cobrirão a sua nudez. Não tinha cobrido nada. Cobria uma parte ou outra, ficava descoberta. Né? Qualquer movimento que dava, aparecia as vergonhas. E assim é a religião. A religião, ela não pode cobrir os nossos pecados, ela não pode remir os nossos pecados. A religião é folha de figueira. A folha de figueira que o Adão tentou cozer para cobrir as vergonhas deles, as suas partes genitais, tanto dele como da sua mulher.
mas qualquer movimento que ele desse, brusco e falso, mostravam as suas vergonhas. Então a religião não pode cobrir, não pode remir o pecado do ser humano. Infelizmente, essa armadura é colocada com um propósito, né? Subjugar, escravizar, dominar aquele que foi criado imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver algo muito interessante, poderoso, queridos. Aqui, quando Jesus ele inicia seu ministério, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 17, você vai ver Jesus apresentando-se aqui como mais valente, indo de encontro valente para tirar a armadura dele das pessoas que estavam debaixo do domínio da armadura dele. Vamos ler? Abra a tua Bíblia, por favor, pegue aí Mateus capítulo 4, vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 17, que diz assim, amados: quando Jesus viu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulun e de Naftali. Você lembra muito bem que isso já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 1 e 2. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulun e terra de Naftali, caminho do mar, né? A Belém do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Olha que coisa. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. O povo que estava sob o domínio de Satanás viu o conhecimento de Deus. Por quê? Porque trevas é ignorância. Eles estavam, né, debaixo do poder de Satanás. E a luz é o conhecimento de Deus. Jesus chega trazendo o reino, um reino de conhecimento, amor, paz, liberdade. E aí, a Bíblia diz, né? O povo que vivia em trevas via uma grande luz, e os que viviam sobre a sombra da morte, raiou a luz, ou seja, raiou o conhecimento de Deus, e conhecereis a verdade vos libertará. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Sabe o que acontece? Infelizmente, muitos pregadores, por mal formação, né, por não estudarem, por não se aplicarem, amados, no conhecimento da palavra, não têm o entendimento disso aqui. Isso aqui precisa ser compreendido. Quando Jesus entra em Zebulun e Naftali, região das cercanias de Belém, ele não apareceu lá como cometa Harley, não, querido. Quando fala que uma grande luz brilhou, a luz era Jesus, que levou o conhecimento do reino dos céus àquele povo que estavam sentados sobre o vale da sombra da morte. Os que viviam à sombra do raio, sobre a sombra do vale da morte, né? Arraiou a luz, ou seja, arraiou o conhecimento, veio a eles o conhecimento do reino de Deus, viu? E a Bíblia diz que ali Jesus começou o seu ministério. Libertando os cativos e oprimidos pelo diabo, curando os enfermos, expulsando os demônios e anunciando a eles que era chegado o reino dos céus. Então veja que tremendo. Jesus não chegou pregando uma nova religião, mas sim um novo governo, um novo reino, um novo governo, um novo reino. Isso é muito importante você entender. Jesus não veio trazer mais uma religião, porque religiões já existiam muitas aqui, na época de Jesus. Jesus chega, né, trazendo um novo reino e um novo governo, para que eles pudessem entender que havia esperança para a vida deles, para suas famílias,
Hã? O governo de Satanás, como disse o profeta Davi, lá no Salmo 115, no verso 8, essa armadura que o governo de Satanás, né, que ele é o príncipe desse mundo, que governa esse mundo, impõe sobre a vida das pessoas uma armadura que, como diz aqui, ó, o Salmo, né, o Salmo 115, o versículo 8, tornem-se como, né, aqueles que o fazem, todos os que nele confiam. Como é que se torna? Cego, surdo, mudo e com os pés atados e com as mãos amarradas. Totalmente subjugado pelo inimigo. O amado, o intuito desse estudo é levar conhecimento para você, para que você conheça, né, a verdade te liberte da ideologia de homens que, com astúcia, têm prendido muitos na religião. Esse evangelho miserável que tem pregado, muitos têm pregado, esses pastores bandidos que têm ensinado um evangelho que Jesus só cura, só liberta, só salva por meio de dinheiro. Todos eles vão lhe prestar conta, porque não tem como ser salvo sem se conhecer a verdade. Não tem como ser salvo sem se conhecer a verdade. Agora preste bem atenção. Jesus diz que quando o valente é expulso, não tem como, amado, a tua vida, a minha vida mudar e a gente dar um novo rumo à nossa vida sem que o valente, né, que durante toda uma vida, desde quando eu nasci até o presente dia que tive um encontro com Cristo, seja amarrado e expulso. Não tem como eu dar um novo rumo à minha vida, um norte à minha vida. Essa conversa, irmãos, acorda para o Evangelho em nome de Jesus Cristo. Acorda para isso. Olha, tem algumas coisas de uma certa igreja que tem até emissora em televisão, eles não têm um louvor, amados, que sabe, o louvor deles, eu até gosto, muitas letras de louvores que eles tocam, eu gosto de louvores, amados, muito bom. Você não vê a meninada pulando lá, gritando, eu sou livre, eu sou livre, eu sou mais do que vencedor. Muitos que estão gritando isso são, na verdade, prisioneiros do diabo. Porque a liberdade das garras, dos agós de Satanás só vem através do conhecimento, não vem através de uma religião. Eu era espírita, agora eu sou crente. Eu era católico, agora eu sou crente. Você pode ser crente e continuar servo do diabo, escravo do diabo, cometendo as mesmas coisas. O que mais hoje nós vemos, irmãos, é as pessoas. Jesus me ama, ele sabe que eu sou pecador. Amado, Jesus ama o pecador, mas não ama o pecado de ninguém. A Bíblia me ensina, me instrui, me traz essa revelação de que aquele que continua a pecar nunca o conheceu. Por quê? Porque eu tenho, amado, que abandonar o pecado e aceitar com alegria um novo estilo de vida que é implantado pelo Espírito Santo em minha vida. Está lá em Tiago, no capítulo 1. Pare de concordar com pessoas que estão vivendo na prática do pecado deliberadamente, enfiados dentro de igreja, achando que vão ser salvos. Fale a verdade para elas. Fale a verdade para muitos que estão na fornicação, na prostituição, na jogatina, na bebedeira, até mesmo, amados, no adultério, enfiados dentro. Não, mas Jesus me ama, ele sabe que eu não consigo, ele sabe que eu não... Não, em cima de altar. Aquele que casa com adúltero, sabe? É adúltero. Largou família, juntou com outro, agora estão por aí pregando, cantando, falando. Não, irmão, o reino de Deus não é essa bagunça que muitos estão achando, não. Pode ser a igreja que você acha que é igreja. Isso não é igreja, isso é um circo. Isso é uma caverna de salteadores. Como fala Jeremias no capítulo 7, a igreja de Deus é uma coisa bem organizada. A igreja de Deus é o que o apóstolo Paulo fala lá para Timóteo no capítulo 3, versículo 14 e 15. Se eu me demorar a ir,
você ensina esse povo como eles devem andar, porque a igreja é a coluna e o alicerce da verdade. Coluna e alicerce da verdade é a igreja. E a igreja, infelizmente, não tem sido isso. Muitas igrejas têm sido, é motivo de vergonha, desonra. Viu? Então, para que haja liberdade, é necessário. Quando Jesus fala acerca de João, vou trazer aqui um ouro para você nessa noite. Quando Jesus fala de conhecereis a verdade vos libertará, ele explica primeiro no versículo 31, ele diz assim, e disse Jesus aos judeus que criam nele, conhecereis a verdade, né? Se permanecerdes nos meus ensinamentos, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só é liberto quem conhece e pratica. Quem não pratica continua sendo escravo de Satanás. E isso não importa, querido. Pode ser eu, pode ser você, pode ser quem for. Não se engane. E nem engane ninguém. E nem engane ninguém. Viu? Então, ou seja, Jesus diz que quando o valente é expulso, né, da sua casa, o que ele faz? Aí eu falo agora diretamente com aqueles que já aceitaram Jesus e precisam entender que precisam viver uma vida pura para que Jesus continue sendo gerado na minha e na sua vida pelo Espírito Santo. Todos os dias. Isso é o que Paulo falou, andando de fé em fé e de glória em glória. É andando em Cristo, andando com Cristo. Cristo sendo gerado a cada dia em minha vida, em tua vida, pelo Espírito Santo. Então, ele sai, né? Não sai, encontra lugar, o espírito que foi expulso da vida daquela pessoa que aceitou Jesus, que era uma prostituta, uma adúltera, um viciado, um beberrão, um espírita, um isso, um aquilo, que era escravo do diabo e agora entregou sua vida a Jesus. Essa pessoa agora, ela é livre. Só que ela tem que trazer o Espírito Santo para habitar dentro desta casa, né? E o inimigo, ao sair, ser expulso, ele diz, não, olha, eu não estou achando lugar para mim morar, eu vou ter que voltar para lá, vou dar um jeito de voltar. Aí ele volta, aí ele vê que a casa está limpa, adornada, cheirosa, arrumada, ele diz, eu preciso dar um jeito de entrar para dentro. Ele vai, e a Bíblia diz, amados, no texto que nós lemos, Lucas capítulo 11, né? Que ele traz mais 7 demônios piores do que ele. E entra. Aí o cara, agora ele é mentiroso, adúltero. E nós jogamos ele em cima do altar. Não, porque tem que ter amor. Irmão, sacrifício sem obediência é tolice. Ensine as pessoas a obedecer a Deus. E é o maior amor que você estará demonstrando por elas e a elas. Ensine as pessoas a obedecer a Deus. Se é que eu e você temos obedecido. Se você tem obedecido, cobre das pessoas aquilo que tem sido eficiente, funcional na tua vida. Você está aqui? Para se assegurar, então, ele leva 7 demônios piores do que ele, né? Agora, nós precisamos entender, queridos, como isso funciona no mundo espiritual. E nós só vamos, entender isso aqui, tá bom? Sexta-feira. Porque hoje o meu tempo já deu. E hoje nós paramos por aqui, tá? Nós vamos entender espiritualmente como isso funciona no mundo espiritual. Tá bom? Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Peço para você, não deixe de nos assistir. Amado, esse estudo vai te trazer muita revelação, muito conhecimento, vai te fazer crescer, amadurecer.
Sabe, se você é trigo e ainda é trigo novo, trigo que ainda não saiu da casca para ser usado como alimento para outros, porque Deus quer usar você como alimento, né? Da tua boca vai sair palavras que fortalecem, enriquecem, né? Vida de pessoas. Então talvez você ainda não está sendo isso, mas por quê? Porque você é o trigo novo. Mas quando você amadurecer e a casca sair, essa armadura for tirada, em nome de Jesus, você vai ser bênção. Você vai ser bênção. Então, sexta-feira, às 8 horas, nós daremos continuidade. Não deixe de assistir o nosso culto na quinta-feira, às 19h30. Amém? Um culto profético, ao qual Deus certamente dará uma palavra poderosa aos nossos corações. Um beijo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro e peço que o Espírito Santo continue falando ao coração desse homem, desta mulher, nos ensinando, nos instruindo acerca de toda a verdade que há em Ti, Pai. É o que eu oro e te peço em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Shalom, Adonai.